Oi, gente, tudo bem com vocês? Tia Mariana vai prosseguir o conteúdo de história. Ela hoje está com macacão colorido listrado, laranja, vermelho, branco e de oncinha. Tem um colar verde, um colar colorido de conchas e logo atrás há uma estante de livros. Hoje nós vamos falar sobre os bairros e seu surgimento. Você sabe para que foram divididas as cidades em bairros? Por que isso começou? Qual a origem do seu bairro? Por que ele existe? Qual a história que o seu bairro conta? Tudo isso é importante saber. Os nossos bairros são diferentes. A tia Mariana, por exemplo, mora no bairro de Copacabana, onde há uma praia muito famosa mundialmente, grande presença de comércio e também muitas pessoas que moram nesse bairro. Portanto, é um bairro misto, né? É um bairro turístico, residencial e que tem muito comércio também. Mas há características diversas dos nossos bairros. Há pessoas, por exemplo, que estão há anos morando no nosso bairro, que contam as histórias antigas dos nossos bairros. Há bairros que têm fatos históricos importantes que contam a história da cidade. Mas por que se dividiu a cidade em bairros, você sabe? Bom, as cidades elas foram se expandindo. Muitas pessoas foram morar nas cidades grandes, principalmente nas capitais, como Rio de Janeiro. E aí, essas pessoas moravam em muitos endereços. E às vezes ficava difícil de localizar por rua, por avenida. E assim se dividiu os espaços em bairros. E, especificamente, na cidade do Rio de Janeiro, nós temos bairros que se dividem em 4 zonas, não é? A zona central, a zona sul, onde fica a nossa escola, o Instituto Benjamin Constant, a zona norte e a zona oeste. Essas 4 zonas concentram todos os bairros do município do Rio de Janeiro. E lembrando que há diferenças entre esses bairros. Por exemplo, o bairro que é residencial é o bairro onde moram muitas pessoas em apartamentos, em casas e há mais residências, né? As pessoas vão para esse espaço, esse bairro geralmente, porque é um bairro mais próprio para se morar, mais sossegado, não é isso? E o bairro industrial? O bairro industrial é um bairro onde as pessoas trabalham nas fábricas, nas indústrias, que não há muita presença de residências, né? E que é mais um bairro próprio para as pessoas trabalharem. Há também os bairros comerciais. Os bairros comerciais, eles se concentram geralmente no centro da cidade. São os estabelecimentos onde muitas vezes tem mercadorias e artigos que não existe, por exemplo, em bairros residenciais. Não existe em shoppings. Então, por isso, o centro do Rio concentra muito comércio por um valor menor. Então, por isso é um bairro comercial que não se concentra muita residência. E há os bairros rurais, por exemplo, os bairros onde se criam porcos, galinhas, onde há plantações, que são bairros mais distanciados, por exemplo, do centro da cidade. Então há diferenças muito grandes, né? A tia Mariana, por exemplo, mora num bairro misto, um bairro que apresenta comércio, que é residencial e que é turístico, que tem a praia de Copacabana. E os bairros, eles também se formam de diferentes formas, né? O primeiro momento em que o bairro se forma é quando começam a construir muitas coisas nele. Por exemplo, começam a construir hospitais, padarias, lojas. Muitas pessoas vão morar nesse bairro e esse espaço vai crescendo, crescendo, até que se forma um bairro próprio. A segunda forma de se criar um bairro são os imigrantes que moram nesse bairro próprio, né? Então, há imigrantes que formam aquele espaço,
né, próprio que vai dar nome a um bairro, não é? E há uma terceira opção, que são áreas que geralmente não são ocupadas e começam a vir pessoas para morar nessa área e esse bairro começa a receber, né, um nome, porque ele cresceu demais, ele ficou residencial e formou-se também comércio. Então, por isso se forma um bairro. Então, há várias maneiras de se formar os nossos bairros. Há o seu Manuel da padaria, que conta histórias antigas do bairro. Há a Dona Ana, que vende bala próximo à minha rua e que é muito conhecida e que as pessoas têm referência nela quando querem perguntar sobre alguma coisa do bairro, vão diretamente a ela. Então, pessoas contam as memórias, as histórias do nosso bairro. E as praças, os clubes, os campos de futebol também podem ter memórias e histórias que contam a história da nossa cidade. Então fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e na próxima aula de história a gente vai conversar sobre nossos bairros. Um beijo!